ou não, o governo FHC, os governos Lula, independentemente da tua posição política, foram anos de normalidade democrática, né, cara? Então, a gente podia pensar em outras coisas, né? Falar de amor, falar de, né? Devagar com a vida, né? São vários temas, né, que a gente... É isso. E hoje, assim, os novos compositores, acho que deixa um pouco... Desculpa. Imagina. Deixa um pouco de lado esses temas. Então, saudade, solidão, amor, política... Mas você acaba fazendo o que te chama, né? Aí quando você entra... De 2016 para cá, a coisa virou do avesso, né, cara? A gente começou a ser agredido na rua. Foi. Eu lembro que nas eleições de 2016 eu fui votar e fui xingado. Eu morava no Gonzaga e fui voto no Stella Maris. Nesse caminho de 400, 500 metros, sei lá, eu fui xingado 2 ou 3 vezes, que eu estava com camisa vermelha, né? Xingado, um senhor, imbecil, comunista de merda, tal, sabe? Assim, e eram umas coisas que eu ficava perplexo, cara, porque eu nunca tinha vivido isso. Nunca. Eu percebi em 2018 que eu fui votar com meu filho e eu não fui com a camisa. Mas por que eu não fui? Porque eu ia estar com ele e eu fiquei com medo. Com medo de... Aí eu falei, cara, esse sentimento não é normal. Qual o problema de eu vestir a camisa do meu candidato, na época seria o Haddad, e ir votar? E eu não posso fazer isso. Ali eu já vi que o Brasil já estava diferente. Quer dizer, você percebeu em 2016, né? Não. Em 2016 eu fui xingado na rua, né? Eu já vinha percebendo em Brasília. Eu trabalhava em Brasília em 2016, né? Quando deram o golpe, eu estava lá, trabalhava com o Juca Ferreira no Ministério da Cultura, né? Aquilo foi terrível, cara, porque aquela classe média de direita de Brasília, eles xingavam a gente na rua sem saber quem a gente era. Via gente saindo dos ministérios e xingava e afrontava, porque não sabia nem se eu era funcionário de carreira. Só xingava, né? Mas xingava, porque via de saindo, é funcionário público, é petista, é comunista e pronto, já taxa, né? E uma coisa que a gente nunca fez, cara. Exatamente. Eu nunca xinguei ninguém na rua. Ninguém, nada. A gente disputa na política, né? E aí... O Lula agora tá tentando resgatar esse Brasil de volta, né? Não depende só dele, né? Não depende de ninguém, na verdade. É um tempo mau que eu tenho a impressão que está passando, mas e é mundial isso, né? Mas esses caras são malucos, né? Xingam o Alexandre de Moraes de comunista. O Alckmin de comunista, a Globo de comunista, pelo amor de Deus, cara. É a era da insensatez, né? Assim, não dá nem para conversar, né? Porque não dá. Desse nível... E assim, uma coisa que eu não escuto. Eu sou comunista de carteirinha, sou filiado ao PCdoB e tal, Partido Comunista do Brasil. E eu tenho todo direito a ser, a gente lutou a vida inteira por isso, né? E assim, você começar a ser agredido, ser xingado, como se você fosse criminoso, sei lá o quê, né? É verdade. É uma loucura. E sobre, a gente estava falando de se posicionar na música, né? Eu vi que na eleição desse ano, na municipal, você se posicionou, você gravou um vídeo e declarou seu voto, que é muito bacana. Eu declarei voto para vereador, para o Caseiro. Isso. Fiz um jingle para ele, inclusive. Foi. O Caseirão, meu querido amigo, Marcão. E entrou, parabéns. Marcos Caseiro entrou, foi um dos candidatos, foi o segundo candidato mais votado, né? E eu declarei voto para a Thelma no primeiro turno, né? E para o Rogério, obviamente, no segundo turno, coisa que muita gente do campo democrático não quis. Isso que eu ia falar. A esquerda precisa aprender a fazer isso. Não sei, eu não estou aqui para dar aula para ninguém, mas eu aprendi a fazer política assim com o velho Júlio, meu pai, que era cuecão também, comunista, foi da juventude do PCB na época tal, e com outros comunistas da antiga, né? Que política sempre tem um lado para você optar, né, para você se posicionar. E aqui, claramente, na eleição, no segundo turno, você tinha, de um lado, gostem ou não, um político comprometido com o campo democrático, que era o Rogério, né, que seguia as regras, e uma pessoa, eu não quero nem dizer o nome, apoiada pelo Bolsonaro, gente. Que eu também preferia não dizer o nome, mas... Sim.
que é apoiada pelo espectro da extrema-direita na cidade. E a extrema-direita, a gente sabe quem é. Essa cidade sofreu muito com isso. Essa cidade de Santos, sabe? Cidade do Rubens Paiva, que está aí, o filme Ainda Estou Aqui, maravilhoso. Cidade de várias pessoas que foram perseguidas, foram presas, foram mortas. Né? A Baixada Vermelha, cara. Né? Se foi, né, essa cidade vermelha. Se foi, porque a classe trabalhadora foi embora. Eu estava conversando com o Fabiano no caminho sobre isso. A classe trabalhadora, né, a classe obreira, tal, ela foi embora da cidade, da região. Né? Aconteceu um fenômeno parecido aqui com o ABC também, que as montadoras começaram a sair de lá. Aqui em Santos, a Estiva, cara, quando a Thelma foi prefeita, tinha mais de 30 mil trabalhadores. Só a Estiva, fora a capatazia, fora tal. Hoje não tem 3 mil e poucos, acho. Os caras carregam o navio em uma tarde. Carregam e descarregam, com os portainers e tal, né? Verdade, eu não tinha visto por esse lado a questão dos trabalhadores da cidade, o Polo Industrial de Cubatão, que eu lembro quando era garoto, cara. Você via, no começo da manhã e no final da tarde em Santos, uma multidão de homens, principalmente, andando com a roupa da Cosipa, com aquela camisa ocre da Cosipa. Funcionário da Cosipa abria crediário em qualquer loja em Santos, né, na época. E eram muito numerosos, tinha uma multidão sabe? Trabalhavam na usina, metalurgia mesmo, né, aqui na Cosipa, no porto. Enfim, você tinha uma classe trabalhadora que somando, sabe, dava esse caldo do sindicalismo organizado. Uma greve do Porto aqui em Santos parava a cidade, cara. Parava. Uma greve da Estiva parava Santos. Porque tinham, no mínimo dos mínimos, 100 mil pessoas em torno daquelas pessoas ali. Você faz as contas, se tinha 30 mil estivadores cadastrados, matriculados, que fala, né? 3 vezes 4, 12, 120 mil pessoas numa cidade de 400 mil habitantes. O que significa isso? Mais os trabalhadores da Cosipa e tal. E aí você teve a Thelma, que foi uma prefeita, né? Que conseguiu reverter as demissões do Collor. É um episódio heróico nessa cidade, né? As demissões do malfadado presidente Collor, que agora vai em cana de novo, né? De novo não, acho que é a primeira vez, né? Enfim. Essa questão do Porto, hoje é assim, nessa época que você falou, quer dizer, era todo mundo unido, né? Era um bloco. Hoje são várias entidades sindicais e aí parece que o problema é localizado e... foi dividido, né? Foi repartido. Sim. Mas agora a Estiva sempre foi a Estiva e a capatazia, né? Sempre foram as duas categorias maiores, né? Teve um tempo, o tempo do meu avô, o primeiro Júlio lá, o velho Júlio, velho gaúcho, que inclusive é uma música minha que tem no disco Caiçara e tal. Velho gaúcho, que eu fiz pro meu avô, que ele foi sindicalista do Porto e tal. É uma coisa de família, né? Tá no sangue. Da luta, assim. E ele... Putz, o que eu estava falando? A gente falou que ficou localizado, né? Fatiou. Na época, os sindicatos, o Sindicato do Porto era um só, né? Se eu não me engano. Era. Aí foram dividindo, né? Ele era uma espécie de fiel de armazém na época, que era o conferente de carga e descarga, o cargo similar ao conferente de carga e descarga hoje, né? Aí foram dividindo os sindicatos, mas de qualquer maneira, os sindicatos braçais, né? O povo que pega no breu mesmo, o povo que capatazia, que trabalha em terra, né? E o estivador que trabalha embarcado lá, essas categorias eram enormes, né? E agora não são mais. Isso aí que a gente estava falando, por exemplo, a cidade de Cubatão, aqui na região, foi a única cidade onde o Lula ganhou na última eleição, né? E o que eu achei curioso é que em Santos, nessa última eleição municipal, quer dizer, em 2022, Lula teve 100 mil votos, se eu não me engano, 113 mil. Aqui em Santos? Em Santos. E a Thelma teve 30 mil só. São quadros diferentes, né? Mas achei... São situações diferentes. Acho que o Haddad teve 80 e a Thelma 30 só. É muito mais pulverizado, eleição...
A Thelma não foi para o segundo turno. É.